Oi, tudo bem? Aqui é o Edmar, estou aqui de novo, quero falar com vocês, falar de astrologia, semana do dia 10 de janeiro de 2022. Estou gravando esse vídeo no domingo, dia 9, hoje domingo, né? Lua crescente em Áries, talvez eu poste esse vídeo na segunda-feira, né? Mas de qualquer forma, hoje a gente tem uma lua crescente em Áries, que eu já até comentei, né, dei alguns spoilers aí na semana passada, uma lua crescente que vai acontecer hoje às 3 horas da tarde, aproximadamente. E eu disse para vocês que é uma lua de muita coragem, né? Uma lua que traz uma, um sentido de coragem, um sentido de pioneirismo, né, e de tomada de iniciativa, né, de empreendedorismo também muito grande. E aí, para começar a falar disso, eu precisava explicar algumas coisas sobre os signos cardinais, até para ficar um pouco mais prático quando eu for falar das próximas luas, né? E aí a gente tem que imaginar os signos cardinais como os signos que são aqueles signos que iniciam processos, ou seja, aqueles que têm aquela vontade ligada com o começo, né, com o start dos processos. Assim como aproximadamente, né, em março, ali no final de março, começa a primavera, isso no hemisfério norte, né, que é a referência, com o signo de Áries, né, então a gente tem ali o começo dos novos inícios, né? A gente precisa imaginar a primavera como um começo, um recomeço, né, de um ano onde eu tive 4 estações. A gente já imagina ali, né, com a primavera como sendo um novo início, início para a natureza, para o mundo, né, para toda para todo o globo, né, como um todo. É lógico, aqui no hemisfério sul, né, na verdade estamos iniciando o outono, mas tomamos aí como referência o norte, né? Eu falei para vocês que a evolução se dá, né, do leste para o oeste, né, que a gente chama isso de caminho de Ó, de Ísis para Osíris, ou do leste para o oeste, né, da Lua para o Sol. E ela também, se vocês podem observar, ela também tem um sentido do norte para o sul, né? Então, observem também que né, as civilizações tendem no passado, elas estavam localizadas mais ao norte e elas estão caminhando mais para o sul. E aí, o que acontece com o signo de Áries? O signo de Áries, eu já dei algumas ideias para vocês, mas o signo de Áries, ele é o signo, né, daquela vontade de ser, né, vontade de ser, ou em desenvolver o seu próprio eu, né. E é muito interessante, né, porque a gente pode ligar esse símbolo diretamente com a criança, né, com aquela, pois a criança tem muita vontade, né, muita energia, mas pouca experiência, né. É lógico que quando a gente fala algumas coisas, né, a gente pode levar um pouco pelo lado do preconceito e imaginar que todo ariano ele é inexperiente, né? Mas não é bem assim, né? Estamos cada um com seu grau de consciência, né? Quando você pode encontrar um ariano um ser muito evoluído, né? Com um nível muito alto, né? De consciência e um sábio, né? Mas ele vai ter ali uma vontade de, uma vontade, uma iniciativa de iniciar as coisas, né?
diferenciada, porque ele traz dentro da sua alma uma energia de iniciativa, uma energia de tomada, né, de start, né, de começo das coisas muito grande. Embora ele seja um indivíduo capaz de respeitar, né, a vontade do outro, capaz de pensar antes de agir, né, capaz de ter empatia pelos outros, ele muitas vezes ele ainda vai manifestar essa grande vontade, né, de iniciar, de começar projetos, de realmente ter uma atitude pioneira em relação à vida. Uma outra analogia que a gente pode fazer, né, quando eu falava sobre as raças, né, eu falei que existiram raças ali anteriores à nossa, né, então raça Atlante, raça Lemuriana, né, e a raça nossa atual, e aí eu tenho que fazer um parênteses, aqui raça é relacionada ao nível de consciência, né, então quando a gente fala em raça Atlante, a gente fala de um ser humano que tinha consciência focada no mental concreto. Quando a gente fala raça lemuriana, a gente fala de um ser humano que tinha consciência baseada no, no, no emocional, né? Então, se a gente, para simplificar, né, a gente já passou por 4 raças mães, né, e a gente desenvolveu, né, o físico, né, o etérico, o emocional na terceira e o mental concreto na quarta. Na quinta raça, mãe, que é a que a gente vive, né, a gente desenvolve o quinto princípio, né, a nossa quinta possibilidade, que é o mental abstrato. E essa raça, né, tem o nome de raça ariana, muito diferente daquilo que por exemplo, né, o Hitler dizia nos seus dentro daquilo que ele pregava, né? Porque ele falava que ariano era só, né, o branco caucasiano, né? E aí eu já expliquei de uma forma simplificada que essa raça ariana, né, ela surgiu dos indivíduos que foram de certa forma separados, né? Ali como a gente pegar, por exemplo, a história de Noé, né, que é simbólica, mas como se fosse um Noé, né, que separou alguns indivíduos, né, quando teve o dilúvio, e aí desses indivíduos começou a história da raça ariana. Eu também já dei aqui uma referência, né, um livro muito interessante para quem deseja se aprofundar aí, que chama O Livro que Mata a Morte, né, de um teósofo chamado Mário Roso de Luna, contemporâneo do fundador da Biose, né, José Henrique de Souza, que é um livro bastante interessante para quem gosta de ver os detalhes, né, saber em relação ao tempo, né, como se passou essas eras, como se passou essas mudanças, né, dentro do, do período aí evolutivo. Mas o que é importante dizer, nós, como indivíduos, né, no momento evolutivo que estamos, todos nós pertencemos à raça ariana, ou seja, a raça, né, que tem de certa forma, esse fogo, né, Ares é um signo de fogo, esse fogo do início, da iniciação. E aí eu toquei numa palavra bastante interessante, iniciação, né? Para quem para quem estuda numa escola iniciática, já sabe que esse termo, ele fala sobre dar o primeiro passo em direção, né, a alguma verdade, né, que você busca. Então, de certa forma, se a gente fosse levar isso, né, para as outras religiões,
era mais ou menos o que Cristo fazia ali com os seus discípulos, né, e com aqueles que seguiam ele ali de forma sincera. O que Buda fazia com seus discípulos, era o que vários avatares fizeram com aqueles que o seguiam, né. Depois esses discípulos acabam se espalhando, né, e levando essas verdades, essa sabedoria, né, espalhando pelo mundo. E daí, daquilo que, né, quando você se diversifica, muitas vezes você perde um pouco do conteúdo essencial, né, e isso acaba ganhando a massa, né. Então, isso explica porque muitas vezes temos por exemplo, várias versões de um mesmo texto, várias versões de um certo conhecimento e tudo mais. Mas o que é importante, eu queria trazer essa ideia dos mundiais, que é uma ideia um pouco mais elevada, né? Não só pensar de uma forma habitual, né? Ou seja, Ares é impulsivo, corajoso, impulsivo, egoísta, e tem uma certa habilidade e uma certa tendência, né, a vencer pela força. Então, vamos passar desse arquétipo superficial e vamos enxergar, né, o arquétipo, na verdade, mais elevado. Então, de certa forma, todos nós, né, somos arianos, todos nós temos aí o quinto princípio, que é o mental abstrato. Então, todos nós, de certa forma, temos essa busca por uma espiritualidade, né, e por esse encontro com o nosso Deus interno. Eu já falei para vocês que somos heróis da nossa própria vida, né? E quando a gente pensa no signo de Áries, a gente vai ligar, né, diretamente com a jornada do herói, ou seja, aquele herói, o primeiro passo da jornada do herói, né, é sair da inércia, né? E se a gente não tem Áries bem desenvolvido dentro da gente, a gente é alguém que não consegue sair da inércia, né? Então, Áries é extremamente importante na vida de cada um, né? São as iniciativas que tomamos, né? Essas coragens focadas, né? A coragem o nosso pioneirismo, né? Que realmente nos direciona na vida, né? Nos direciona, né, em direção ao nosso, né, a concluir o nosso propósito, ou subir a nossa montanha, né, que é a casa 10, né? Ou seja, Capricórnio. Estamos no mês capricorniano, né, numa nação capricorniana. Então, essa lua crescente, né, o que ela traz? Ela traz exatamente essa coragem, esse ímpeto, né, que temos à disposição de sair da inércia, né, de ir atrás daquilo que a gente quer, de ter coragem de dar o primeiro passo, ter coragem de lutar pelo que a gente acredita que é nosso, né, o que a gente merece, de ter coragem de realmente é, olhar os obstáculos com olhar de aquela frase que é, né, ele não sabia que era impossível, foi lá e fez, né? Então, muito desse pioneirismo, dessa coragem, vem do signo de Áries. E então, se a gente olhar essa lua crescente, novamente, se a gente olhar essa lua crescente de Capricórnio, é uma lua, né, de coragem, uma lua de pioneirismo. Mas o que acontece? Como eu falei para vocês, todos os 4 signos cardinais, eles são signos, né? Tem um certo pioneirismo, cada um da sua forma, né? São os 4 cardinais, eles são signos que começam processos, começam projetos. Então, enquanto em Áries esse projeto é pessoal,
né? E ele começa de uma forma muito energética, né? Uma forma muito, assim, de uma certa forma impositiva, né? No próximo signo em Câncer, ele se demonstra através das emoções, né? Signo de água. Então, a maneira mais fácil de explicar Câncer, né? E esse pioneirismo de Câncer é o exemplo da mãe, né? O olhar, né? De cuidado, né? E de também uma certa vontade, né? De fazer, né, de se projetar no filho, um certo impulso para de liderança em relação ao filho, em relação à família, né, tudo isso que a mãe, né, traz para o filho, o signo de Câncer traz também, né? Então, é liderar com inteligência emocional, né? Lógico que existe o signo de Câncer também tem um lado impositivo, né? Mas sempre vai estar um pouco mais travestido ali, né? De uma forma de expressão um pouco mais através da sensibilidade, através ali da emotividade, né? Mas o princípio, né? Essa ideia de início, essa ideia também de comando, né? Uma outra palavra, de comando, né? Ares, né, gosta de liderar, né? É o líder nato, né? Siga-me, né? Daquela frase, siga-me os bons, né? Então, a mesma forma, a mãe, né? Ou o signo de Câncer vai expressar isso, né? Através da liderança emocional. E aí, quando a gente olha o signo oposto, né? De Áries, que é Libra, é a liderança do diálogo, né? Então, sempre que a gente fala em Libra, a gente vai falar é a diplomacia, é o negociador, é a pessoa que se desenvolve através das relações públicas. Mas se a gente for analisar e olhar isso mais a fundo, a gente vai entender que é uma pessoa com um traquejo, uma pessoa com habilidade de negociação, uma pessoa com habilidade de comunicação, ela tem uma liderança que se desenvolve através da relação, né? Então, através da tomada e do encontro dos meios termos, né? Olha, você tem o lado A e o lado B, né? O que eu preciso fazer para atender o A, o que eu preciso fazer para atender o B. Então, também é uma liderança e é uma iniciativa que se dá através da comunicação e do traquejo. E aí, chegamos no segundo mês aí, Capricórnio, né? Que assim como o Câncer, né? Representa o feminino e a mãe, né? Capricórnio representa o masculino e o pai, né? Que é aquela liderança que se desenvolve através do exemplo, da, do exemplo, né, da condução, né, e da orientação, né, pelo bom trato moral, pelo jeito certo de fazer as coisas, né? Então, que é mais ou menos a relação que deveríamos ter com o nosso pai, né? Ou seja, aquele que nos mostra o caminho, né? E de certa forma como por ser a casa 10, né? Se o filho é Ares, né? Tá cheio de energia, pouca 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 experiência, mas cheio de energia. Onde ele tem que chegar? Ele tem que chegar no Capricórnio, ou seja, energia controlada, né, e muita experiência. Ou seja, a meta, né, que o filho tem que chegar, ou seja, é a imagem de status, né, que aquele Ares precisa chegar, né, o lugar, vamos dizer assim, o lugar ao sol daquele, né,
daquele filho que nasceu ali ariano. Essa análise também a gente pode fazer para alguém que tem aí o ascendente em Áries. Então, e como estamos aí no mês capricorniano, essa imagem, né, do masculino, né, e essa imagem do pai, da paternidade, do mestre, né, eu até falei semana passada sobre o balanço ali, né, entre Capricórnio e Aquário, ou seja, quem atingiu a sua meta na vida, Capricórnio, né, tem que descer, né, no meio de todos e ensinar, né, Aquário. Ensinar também está ligado com, né, a ideia da paternidade, a ideia da masculinidade. Então, vocês podem entender como esse mês capricorniano pode nos impulsionar, né, e fazer girar os nossos projetos, tudo aquilo que a gente quer, todo aquele projeto que a gente quer que saia do papel, né, e que se torne realidade. Os signos cardinais, eles iniciam, né, eles têm essa força pioneira, né, e logo em seguida vem os fixos, que são aqueles que, com perseverança, acabam concretizando as coisas, mas sem o impulso cardinal, o impulso do pioneirismo, né, as coisas não saem do papel. Então, é muito importante esse mês, né, para que a gente tire aí projetos do papel, sonhos, esperanças, que a gente tenha coragem, né, de iniciá-los. E aí, pegando toda essa história, né, eu queria... Agora eu vou mostrar para vocês o mapa aí da Lua crescente. Vou dar uma mostrada também no mapa da Lua cheia, porque eu acho que isso tem a ver com tudo que eu falei. É bom que a gente já comece a se preparar. Mas eu queria ligar tudo isso que eu falei, né? Eu queria aproveitar esse momento aqui, né? Que eu acho que tem a ver com tudo isso que eu falei. Eu queria fazer uma homenagem aqui a um ator que eu admiro bastante, né? Que faleceu essa semana. Então, Sidney Poitier, né? Que ali na minha infância, onde nem se falava em representatividade, né? Ele era um ator negro que fez um certo sucesso, né? Ganhou o Oscar, né? Aí eu acho que fez um filme aí que fala, né, até sobre essa ideia, né, de ser um professor, de ser um mestre, né, um mestre com carinho. Talvez alguns amigos meus aí deem risada agora, porque vão falar que esse filme é um pouco piegas, né? Mas se a gente está falando de Capricórnio, está falando de Áries, né, como aquele que está aprendendo, né, que está evoluindo, está crescendo como indivíduo, está falando de Capricórnio como um professor, como um mestre, está falando de masculinidade positiva, né, num tempo onde se fala tanto sobre masculinidade tóxica, né, a gente pode lembrar desse exemplo que para mim foi muito importante, né, ali como que é geralmente na fase onde você precisa realmente de ter referências, né, ter exemplos, né, então, de uma certa forma, esse Sidney Poitier foi um exemplo para mim, então deixo a minha homenagem aqui para ele, assim como eu acho que muitos na minha idade aí também têm esse mesmo sentimento, né, muitas vezes um único exemplo de masculinidade que um garoto pobre, né, de periferia, com pouco recurso, tem, muitas vezes, o exemplo de masculinidade falta, né?
Eu, felizmente, tive meu pai e meu avô, e isso me fez olhar de uma outra forma, né, para o que significa ser homem, né, ser o que representa, né, o que significa ser homem. E o Sidney Poitier também tem papel nessa minha formação. Então, deixo minha homenagem para ele, né? E a gente está falando do signo Capricórnio, está falando sobre ser um exemplo, né? Ser um exemplo positivo para quem nos segue, para quem precisa da nossa ajuda ou para quem é liderado por nós, né? Então, tudo isso tem a ver com Capricórnio, tudo isso tem a ver com uma representatividade mais positiva. Eu acho que falta isso muito para a juventude. Muito se é discutido sobre sobre educação, né? Mas eu acho que uma grande falta que faz para a juventude hoje são exemplos desse tipo. Então, mais uma vez, só presto homenagem e espero que, de alguma forma, eu seja esse tipo de exemplo para alguém. Então, vamos lá, vou mostrar um mapa astral para vocês. Então, esse aqui é o mapa que estou mostrando aqui para vocês. Uma outra coisa que eu queria lembrar, né? Infelizmente, aí tivemos ali, né, aquela tragédia ali, né, em Capitólio. E o que me deixou mais, acho que o mais incomodado foi ali os vídeos que vieram depois, né, das pessoas avisando ali as lanchas ali que estavam muito próximos da pedra, né? Então, eu me lembro que semana passada eu falava sobre resistência, né? E uma certa tendência uma resistência mental, né? Uma teimosia mental. Então, não posso deixar de falar aqui, né? Mercúrio aqui se aproximando de Saturno em Aquário, né? Os dois em quadratura aqui com Urano, né? Infelizmente, coisas que poderiam ser evitadas, né? Eu acho que isso influencia a vida de todo mundo, e a gente vai ver esse tipo de coisa acontecendo em toda a área, né? Pode ser, a gente está falando lá de Capitólio, mas as pessoas podem ser imprudentes e teimosas em qualquer lugar, né? Em qualquer situação, né? Então, mais uma vez, né? Vamos tomar cuidado com isso aí. Hoje, Mercúrio está ficando retrógrado, então a gente, para quem aceita, né, essa revisão na sua forma de pensar, vai ser muito bom, né? A gente pode prever, evitar problemas, evitar, né, nós cometamos erros, né? Principalmente erros de julgamento, erros de comunicação. Mas a gente também pode ficar mais teimoso, né? Essa teimosia pode aumentar, né? Então pode, tudo vai depender aí da nossa habilidade de mudar ou não. Lembrando que é um problema entre mudar a forma de fazer touro, né, e a nossa forma de pensar aquário, né? Então, só para relembrar. E aí, falando da lua crescente aqui, né, uma outra coisa que eu estava me esquecendo também. Vocês devem ver, se você acompanha outros astrólogos falando, vocês vão ver que falam muito sobre, né, a entrada de Júpiter aqui em Peixe, falam muito sobre problemas aí com inundações, né, tudo relacionado à água.
Eu não falo, né, não dou esses avisos porque eu estou tentando, né, ao máximo buscar o lado positivo aqui desse Júpiter entrando em peixes, que eu acho que é muito positivo, né? É lógico, né, que precisamos evitar nossas imprudências, né? Não ser imprudente, né? Eu acho que ali o caso de Capitólio foi uma imprudência generalizada, né? Existia, houve uma tromba d'água, né? As pessoas se mantiveram ali, começaram a cair pedras e as pessoas, outras avisavam, sai daí, e as pessoas continuavam ali, então eu acho que é uma imprudência generalizada ali, mas problemas com água, né, inundações, chuvas excessivas, isso vamos ter, né? Aí temos que ser, no mínimo, prudentes para evitar os problemas, né? Então, acho que eu tento não fazer, não criar caos, né, não levar levar medo, né, para quem escuta aqui os meus vídeos, mas existe a possibilidade, tá? Júpiter aumenta tudo, né, tudo que toca, e se Júpiter está forte em peixes, né, que é um signo de água, do elemento água, né, então chuvas excessivas, inundações, problemas com água, né, tsunami, tudo isso pode acontecer, mas, né, sejamos prudentes, né. E aí, falando da Lua crescente em Áries, então vocês veem aqui, né, uma quadratura Lua aqui no grau 19 de Áries, hoje, 3 horas da tarde, em quadratura com o Sol. Um Sol que acabou de fazer condição com Vênus, em Capricórnio. Né? Vênus retrógrada, né? Uma Vênus que está fazendo uma análise sobre o valor desse propósito, né? O valor da sua vocação, do seu trabalho, o quanto esse trabalho está sendo desenvolvido com, né, dedicação, com perspicácia, conhecimento. Então, essa Vênus está fazendo uma revisão aqui em todos esses assuntos, né, em Capricórnio. Também está fazendo uma revisão sobre as relações, né, as relações que, se elas são realmente duráveis ou não, se elas são realmente têm um certo grau de maturidade ou não, né? E aí a Vênus faz uma conjunção com o Sol, dois benéficos, Sol e Vênus, né? Então é uma conjunção bastante positiva, né? Até para clarear, para jogar luz, né? O Sol não é a consciência, não é a luz, né? Então já jogar luz sobre essas perguntas, né? Sobre esses questionamentos, né? Que a Vênus está fazendo aqui. Também nos habilita, né? A gerar recursos, a pensar de uma forma mais prática, uma forma mais ter uma certa habilidade de ganhar dinheiro. Tudo isso, essa conjunção com Sol e Vênus nos habilita e nos ajuda. Essa conjunção faz uma quadratura com a Lua aqui, né? Uma Lua crescente em Áries, ou seja, o que é esse passo, o que é essa atitude pioneira, o que é essa iniciativa que eu preciso tomar para isso aqui se tornar realidade, né? Para essa prosperidade que eu estou enxergando aqui, para essa fartura, para esse status social que eu estou vislumbrando aqui se tornar realidade, né? Ou para crescer mais, se eu já tenho um status, eu já tenho uma certa condição, o que eu preciso fazer para isso, né? Crescer mais, né? Então, essa Lua crescente fala disso. E aí vocês podem combinar, né, aquelas ideias que eu dei para vocês sobre as características de cada signo cardinal, né? Vocês vão entender. Né? Então, aqui
Capricórnio é um status que eu já alcancei, né? Uma posição que eu almejo, uma coisa que eu almejo ser, né? Uma ideia, propósito, né? Tem mesmo nesse sentido, né? Uma posição, um status que eu almejo alcançar, mas para isso eu preciso dar o primeiro passo, eu preciso ter uma atitude aqui, ariana, de iniciativa, de pioneirismo, né? E aí nos próximos dias, né, amanhã e terça-feira a Lua entra em Touro, que vai pedir que a gente seja o quê? Firme nas decisões, nas atitudes que eu tomei com a Lua em Áries, né? Que eu dê continuidade, né, que eu não desista, né? Que eu continue no processo. E aí essa Lua vai fazer trígono com essa conjunção, trígono com Plutão, né? Então, existe um potencial muito grande aqui relacionado ao trabalho, né? E a colheita do trabalho, né? Eu saio, né, para realizar um trabalho, para realizar um projeto, né? E existe uma grande tendência que, se eu sair da inércia e for realizar esse trabalho, esse projeto, eu tenha sucesso, entendeu? Existe uma grande tendência para isso, né? E aí tanto a Lua em Áries como, né, a conjunção aqui Sol e Vênus fazem aspectos um pouco negativos aqui em relação a Júpiter, que mostram que existe enquanto esse Júpiter aqui em Peixes está pedindo altruísmo, empatia, compreensão, né, existe uma tendência um pouco egoísta, né, de buscar o seu próprio status, o seu próprio sucesso, né? Mas isso é natural, isso não é negativo, né? Isso é natural. Isso é necessário, e senão a gente não realiza o trabalho, né? E aí, só para mostrar para vocês, eu queria mostrar isso aqui, até para comentar alguns assuntos que eu falei no vídeo. Essa Lua, né, que foi 9 em Capricórnio, pois hoje, dia 9, está sendo crescente em Áries, ela vai ficar cheia em Câncer, né? Ou seja, vai trazer aquela questão da liderança, do pioneirismo emocional, né? Mas ela vai ficar oposta, né? Isso aqui eu vou falar mais semana que vem. Ela vai ficar oposta a Plutão e o próprio Sol, ou seja, o Sol estará em conjunção com Plutão, né? E eu falei para vocês que o Sol, né, que o Sol em Capricórnio traz um pouco da ideia do masculino e a ideia da paternidade, né, da liderança, dessa liderança proativa, né, liderança do masculino, né, o exemplo como liderança, né. E aí, mas como esse Sol vai estar em conjunção com Plutão, né, ele tanto vai trazer aqui, de uma certa forma, eu acho que vão linkar diretamente essa liderança masculina, né, essa questão masculina a essa ideia de masculinidade tóxica. Por quê? Porque Plutão tem, né, Plutão é aquele que guarda aquilo que é oculto, ele guarda um poder, né, uma força que a gente não gosta muito de mostrar, ele guarda aquilo que a gente quer transformar. Então, de certa forma, ele também fala um pouco de autoritarismo, de um pouco de uma atitude um pouco mais incisiva sobre as coisas, né? Então, esse Sol em conjunção com Plutão, ele pode trazer essa ideia do masculino impositivo, do masculino castrador, do masculino que é mais que não vem através do exemplo, que não vem através da né,
da referência, né? Mas que se demonstra através um pouco mais da força ou do poder, né? Em oposição com essa lua, em Câncer, né? Ou seja, vai mostrar a fragilidade versus, né, a força versus a fragilidade, o masculino versus o feminino, o, o que é o que se baseia através das leis e o que se baseia através, né, do que não daquilo que é fora da lei. Então, tudo isso acaba, essa lua cheia, ela vai falar muito sobre esse problema que vivemos hoje em dia, né, que é essa separação entre masculino e feminino, né, muito baseada, né, nessa ideia de um pouco de existe o preconceito, né, das pessoas tendendo ter um certo preconceito em relação ao masculino, né, e aí tudo é masculinidade tóxica, e as pessoas, né, e é lógico, né, existem também, né, o masculino tóxico, né, que pode se manifestar aqui, né. Então, infelizmente, vivemos numa sociedade onde perdemos um pouco dessa referência. Então, a, acaba aparecendo errado, né? Aparece mais o errado do que o certo, né? Então, que bom, né? Se fosse, né, como diz a questão ali da Sagrada Família, a mãe lidera, né, a casa e o pai, né, demonstra ali, ou seja, a mãe dá valores emocionais e o pai valores morais. Que bom que o jovem ariano pudesse olhar isso, né? Você, quando eu falo jovem ariano, todos nós, né? Todos somos da raça ariana, pudemos olhar, né? O que receber, né? A liderança emocional da mãe, a liderança moral do pai, né? E tirar, né? Ou construir nossos próprios valores, né? Mas não é o que vemos na sociedade atual, né? Então, infelizmente, essa lua cheia tem esse probleminha aí, né, para a gente resolver. Então, são questionamentos que virão aí sobre o que entendemos desse jogo aí, né, entre Câncer e Capricórnio, né? Mas é só um aviso, vou falar mais sobre isso semana que vem. E agora eu vou passar aqui os dias da semana. Então, esse é o dia 9, né, que eu já mostrei para vocês. Dia 10, a Lua, como eu disse para vocês, se aproxima aqui, ainda em Áries, mas se aproxima de Touro, entra em Touro durante a segunda-feira. E aí, na terça-feira, a Lua se aproxima, entra em Touro, se aproxima de Urano, né, em Touro. Então, essa Lua vai trazer um pouco de emotividade, né, um pouco de sensibilidade a essa questão tão pesada, né, entre Touro e Aquário, ou seja, eu tenho a minha forma de fazer, Touro, e eu tenho a minha forma de pensar, Aquário, né, de que forma eu consigo balancear isso, né, para não ter resistência, para não ter teimosia, né, então quando a Lua encostar aqui nesse Urano, né, quando envolvemos sentimentos, podemos ficar mais, podemos ser, acabamos nos sentindo mais feridos, né, com essas questões, né, e podemos acabar aumentando também, né, porque
Aí envolve nossos sentimentos. Ó, se eu mudar, eu vou me sentir machucado emocionalmente. Entendeu? Então, a Lua tem movimento rápido, passa rápido, né? Na quarta-feira, a Lua já não está mais fazendo conjunção com Urano, né? E a Lua fica exaltada em Touro, né? Então a Lua se sente muito bem em Touro. E aí a Lua faz bons aspectos aqui com nosso amigo Netuno em Peixes e faz um trígono bastante interessante aqui com o Sol, vai fazer também com Vênus, com Plutão, né? Então, teremos um probleminha aqui no dia 11, mas ele passa rápido, né? Lembrando que depois a Lua vai fazer bons aspectos para, né, os signos que estão em Peixes e também para os signos que estão em Capricórnio aqui. E aí, na quinta-feira, dia 13, a Lua entra em Gêmeos, né? E aí ela começa a fazer bons aspectos para Mercúrio, que está retrógrado, e para o Saturno, né? Bons aspectos que nos habilitam a melhorar nossa comunicação, nosso diálogo, né? E aí vai ter uma quadratura com Júpiter aqui que vai falar de dispersão, né? Um pouco de dispersão, isso vai também ficar mais evidente aqui, mais evidente no domingo, né? Porque a Lua faz oposição para Marte e quadratura com Netuno, né? Isso aqui já aconteceu semana passada, né? Essa Lua faz quadratura com Netuno e faz oposição para Marte, né? Então, signos mutáveis, problema de quadraturas e oposições, dispersão, né? Então, Marte em Sagitário pede ação, pede ação em busca de conhecimento, em busca de diversão, de aventura, né? E a Lua que oposta, ela não, até que exerce uma certa reciprocidade, porque a Lua em Gêmeos ela é muito aberta ao diálogo, né? E a comunicação, mas ambos fazem quadratura aqui com Netuno, que está mais pensando mais no lúdico, no espiritual, naquilo que está mais conectado com outras coisas, né? Com coisas mais etéreas, né? Enquanto esses dois aqui, né? O Marte em Sagitário e a Lua em Gêmeos, isso aqui me lembra um pouco aquele personagem Patopi, né? Da escolinha do personal do professor Raimundo, né? Faz uma pergunta, o cara dá uma resposta que não tem nada a ver com a pergunta que você fez, né? Mais ou menos assim que nos sentiremos aí no dia 15 de janeiro, né? No domingo. Aliás, no sábado, desculpa. Olha, até um dia bom aí para quem quiser se encontrar com os amigos para jogar conversa fora, é um bom dia aí, né? Nada que leve muito, que precise de muito empenho, né? E muita concentração, né? Um dia que bem da dispersão aqui. Aí no domingo a Lua entra em Câncer, né? Vai fazer oposição para Vênus, que não é muito, uma posição muito, né, muito boa, porque é uma desconexão entre duas ideias do feminino, né? Ou seja, enquanto a Lua está pedindo sensibilidade e afetuosidade, a Vênus aqui quer trabalhar e botar a mão na massa e quer
está preocupado com coisas duráveis, e com a vida prática. Essa lua aqui está mais preocupada com, né, como eu falei, com o afeto e com a sensibilidade. Então, uma certa desconexão entre essas coisas. E depois, né, na segunda-feira, a lua cheia, oposta a Plutão, que a lua tem um certo apoio aqui, ó, de Netuno, né? Um certo apoio de Netuno aqui, mas essa lua oposta a Plutão aqui, não vejo com muitos bons olhos, né? Porque separa muito, né, o masculino do feminino e separa muito a ideia, vai trazer um pouco de olhar assim, olha, o masculino é tóxico, o masculino busca ganhar pela força, o masculino está sempre tentando impor seu pensamento, né, enquanto a lua aqui não consegue desenvolver, né, os seus dons melhores aqui, porque a lua também fica muito forte, né, em Câncer. A lua rege Câncer, né? Então essa afetuosidade, essa sensibilidade se sente bloqueada por masculino, e o masculino não consegue desenvolver o seu lado mais positivo, que é, né, exatamente o ser a referência, né, e ser a referência moral e ser a referência como meta, né, como a ideia que eu passei para vocês, né, o filho olha o pai, né, e almeja chegar àquilo que o pai é, né? Então essa ideia do masculino, né, que é positiva, que eu trouxe aqui, né, falando sobre o Sidney Poitier, fica um pouco deslocada, né, e aqui, infelizmente, o masculino parece que, para a maioria, vai estar muito mais conectado com o masculino tóxico. Então é isso, pessoal. Semana que nos pede ação, nos pede sair da zona de conforto, nos pede tomar iniciativa, sermos pioneiros, sermos heróis da nossa própria vida, sairmos em busca do início, né, sim, do começo da jornada em direção, né, à nossa realização, realização do nosso propósito. Tem ali a Vênus retrógrada em Capricórnio, nos fazendo pensar sobre esse propósito. Temos ali o Mercúrio retrógrado, né, começa hoje, retrógrado em Aquário, nos fazendo pensar sobre nossa forma de pensar, nossa forma de se comunicar. E eu acho que é uma semana bastante movimentada, uma semana boa para realmente. Eu acho que o que eu posso mais trazer nessa semana para vocês é exatamente isso. Saia da sua zona de conforto, dê o primeiro passo, vai em direção daquilo que você quer. Meus recados: se você quer fazer uma parceria comigo, manda uma mensagem, tem meu telefone nos comentários. Se você gostou desse vídeo, dá um like. Se você não gostou, dá um dislike. Deixa um comentário, quero saber o que você achou, que eu possa acrescentar na vida de vocês. Quero deixar um abraço, né? Desejar uma boa semana. Tchau.